Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui nos preparando para descer e buscar o nosso jantar, uma pescadinha aqui no Vitrine do Lago. Mas antes de sairmos para o jantar, preparamos aqui alguns frutos do cerrado que acabamos de colher. Temos aqui o marmelo, que é um fruto raro, né? Quase não se vê por aí mais. Esse aqui já está maduro. Esse é o marmelo pequeno, a marmelada, né? E tem ele grande também aqui. Aqui nós temos a cagaita, uma fruta muito saborosa também. Aqui nós temos a mangaba. Essa aqui é a mangaba média e a pequena. Aqui nós temos a mangaba grande. E tem maior do que essa também. Aqui nós temos o pequi do lado. E aqui embaixo também no prato nós temos o pequi também aqui. Esse pequi é miúdo e muito saboroso. Aqui é a manga, colhida aí no quintal. Não tem nada a ver com o cerrado, né? Mas aí que está a coisa. Vale a pena nós termos o nosso lugarzinho aqui. Olha, aqui no cerrado tem plantas medicinais de toda a natureza, animais silvestres. Irmãos, a fauna e a flora é extremamente preservada. É o lugar mais rico de peixe de toda a extensão do lago. O lago tem 156 km de extensão. O ponto mais largo tem 12 km de largura e o ponto mais profundo 170 metros de profundidade. A região que nós estamos aqui está a 10 minutos desse encontro das bacias que dá essa distância larga. Aqui mesmo na porta do condomínio não é tão largo. Daqui a nossa enseada chega aproximadamente 1.800 metros de beira de lago. Mas até o outro lado do lago completa 5 quilômetros de extensão aqui na nossa frente. Eu queria deixar esse recadinho e deixar um grande abraço para vocês e convidar vocês para vir conhecer e reservar o seu lugar aqui, para aqui nesse lugar aguardarmos a volta do Senhor. Um forte abraço. Olá, meus irmãos, minhas irmãs. É uma alegria muito grande revê-los através de mais um estudo da Palavra de Deus. Como eu gosto de gravar a lição aqui nesse lugar. É o meu predileto. É aqui no Vitrine do Lago. Nessas paisagens que tiram o fôlego. Como aqui o lago aqui atrás. Estamos aqui no alto de uma colina, no alto de um morro. A gente consegue chegar até de carro aqui em cima. E poder gravar essa extensão bonita desse lago, essa paisagem maravilhosa. Praticamente temos ali a entrada da nossa enseada, por água, por terra lá por trás, mas eu gosto muito de gravar lições por aqui. Eu gostaria, antes de iniciarmos esse estudo, de convidá-los para uma palavra de oração. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, o teu cuidado por nós, e abençoe, Senhor, agora ao abrirmos a tua palavra, para que possamos não só compreender, mas ter condições de praticar e de ensinar aquilo que tu tem proposto para nós como missão, como entendimento e como vivência. É o que te suplicamos, é o que te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Ele morreu por nós, é o tema desta semana. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, verso 14 e 15. Irmãos, isso aqui é uma coluna dorsal de uma mensagem tão profunda, de uma filosofia teológica tão profunda, que Cristo revelou aos seus discípulos e a nós, aos seus apóstolos e a nós, que a maioria das pessoas não conseguem perceber a profundidade disso aqui. Eles olham de forma muito superficial, de um modo geral. Mas quando fala aqui que ele levantou a serpente, ele está revelando uma coisa extraordinária. Nós já temos comentado desde o início da abertura do tema desse trimestre sobre esse detalhe, mas nunca é demais sempre relembrarmos, já que o tema está batendo em cima disso o tempo todo, é porque temos algo a aprender dessa profundidade. Quando fala aqui da serpente,
de que Moisés levantou no deserto, está falando de Números capítulo 21, verso 9. Aquele cenário que aconteceu da praga das serpentes, começou a matar o povo, porque o povo rebelou contra Deus e Deus permitiu essa praga para dar uma lição no povo. O diabo sempre foi especialista em fazer desgraça na vida dos outros. E Deus foi especialista em fazer graça. Então, do meio de uma desgraça dessa que estava acontecendo, provocada pelo próprio povo, Deus apresentou essa profundidade de graça, mostrando que numa situação daquela, mostrando que a humanidade estaria condenada tão quanto estava aquele povo ali pela sua rebeldia. Deus pega o seu único da espécie, representa aquele ato que Moisés, sem entender, exerceu, de pegar, primeiro de pecar, fazer uma imagem de escultura. Que na lei de Deus era claro. Então, maldição é o motivo, a razão pelo qual a raça humana, a raça caída estaria perdida. O pecado. Segundo, já que vai fazer uma imagem de fundição, por que não, ao invés de uma serpente que representava o pecado, por que não um cordeiro que representaria ou que prefiguraria o próprio sacrifício do Messias? Então isso tudo engasgou Moisés, engasgou os sábios, desde os dias de Moisés até os dias de Nicodemos, e está engasgando até hoje, porque pelo visto as pessoas passam por cima desse texto e não dão conta de comentar sobre ele, porque não conseguiram compreender a profundidade teológica e bíblica dessa informação. A serpente. Quem vai morrer a morte eterna não é a serpente? E o dia que ela morrer, ela vai ressuscitar? Jamais. Não somente a serpente, mas todos os que estiverem conectados, ou os que forem para as sepulturas, conectados com a serpente, jamais ressuscitarão, porque está se tratando da morte no verdadeiro sentido absoluto. Então Cristo morreria a morte da serpente, que seria a única forma dele pagar o preço. A morte de cruz, ou morte de espada, ou morte de apedrejamento, tudo é a mesma coisa, é sono da morte, simplesmente. Mas nós não estamos tratando aqui de um sono da morte simplesmente. Nós estamos tratando aqui da morte da serpente. Cristo morreria a morte da serpente sem pecado algum. Que é a única forma de alguém sair do sono da morte, de alguém não morrer eternamente. Morre a morte da serpente, mas consegue sair da morte da serpente porque ele não tinha pecado. Ressuscitar dessa morte, somente a divindade, somente um ser divino poderia realizar esse feito. E foi isso que Pai, Filho e Espírito Santo fizeram. Projetaram esse plano. Esta foi a proposta do amor de Deus para recuperar todos os que caíram um dia. Isso foi representado lá, e Cristo aqui, conversando com esse sábio, Nicodemos, entrou em detalhes e esclareceu para ele. E a prova maior disso, nós temos Apocalipse 1:5, onde João também entendeu isso e comentou que ele foi o primogênito dos mortos. Como que ele poderia ser o primogênito dos mortos? Só na descendência de Adão já tinha mais de 4.000 anos de pessoas morrendo. Como que ele poderia ser o primogênito? Porque está se referindo à morte absoluta, no sentido absoluto, a morte da serpente. Por isso que Cristo pagou o preço. Paulo também entendeu esse assunto muito bem. Em 1 Coríntios capítulo 15, verso 20, ele confirma esse detalhe dele ter sido o primogênito dos mortos. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 19 a 21, ele ainda fala que Deus o fez maldição por nós, o fez pecado por nós. Irmãos, a Bíblia é clara na compreensão disso. Esteja nas linhas ou nas entrelinhas, está muito bem claro esse assunto. Mas infelizmente, como eu tenho dito, o fato de estar revelado, de estar escrito nas Escrituras, não significa que todo mundo entendeu. E assim, muitos e muitos temas na Bíblia estão embutidos, revelados, e alguns ficam dizendo, isso é mistério. Mistério, mas está revelado, está escrito, não está escrito? Então, é mistério, mas tudo bem, está revelado. Só orar, buscar a compreensão do Senhor, e Ele vai explicar, e nós vamos entender. Aí que está a questão. A palavra foi feita para nós estudarmos e entendermos, esquadrinharmos. E é isso que nos leva ao mergulho no conhecimento sagrado.
e ao entendimento ideal e maduro para cumprirmos com a nossa missão e auxiliarmos outros no cumprimento de sua missão também. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No segundo tema, desde a fundação do mundo. Aqui é outro tópico muito profundo e interessante, né? O que está revelado em Apocalipse 13, verso 8, ou Atos 2, 23, 1 Pedro 1, 19 e 20. Como que ele poderia estar morto desde a fundação do mundo? Aí está. Para Deus, tudo é absoluto. Não tem futuro, não tem passado. Simplesmente Deus é presente, absoluto. Ele é o futuro, ele é o passado, ele é o presente. Para nós tem tudo isso. Do ponto de vista divino, tudo isso é absoluto. Os seres de raça pura participam desse contexto. Os seres de raça pura que um dia resolveram pecar foram expulsos desse conceito absoluto conhecido como eternidade. Foram expulsos, descartados da eternidade. Não tem mais acesso à eternidade por si próprio. Só através da graça de Deus que nós recuperaremos essa posição, essa situação original em que nós fomos criados. Então, como também comenta Tito capítulo 1, verso 2, o sacrifício de Cristo era o ponto central para que isso fosse possível, para que isso acontecesse. Essa ponte aberta, esse portal aberto para que eu e você, para que todos que caíram um dia em Cristo, conectados em Cristo, pudessem acessar de volta o reino eterno, a eternidade. Olha o que comenta o Desejado de Todas as Nações, na página 11. O plano de nossa redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi um desdobramento dos princípios que desde os séculos da eternidade tem sido o fundamento do trono de Deus. Entendeu? Aqui está a revelação, através da pena inspirada, para que eu e você compreendamos isso. Absoluto. Simplesmente isso. Então, a partir do momento que Deus traçou esse plano, e é por isso que ninguém, além da divindade, Pai, Filho e Espírito Santo, além de Elohim, poderia participar desta reunião, deste projeto. Se essa foi uma das grandes causas que provocou o espírito de oposição em Lúcifer, para ele ter sido chamado de diabo, então está aí a explicação. Lúcifer, ele é uma criatura. E é uma criatura, infelizmente, condenada à morte eterna. Por esse motivo. Por ter se oposto contra Deus. E depois se tornou adversário, quando começou a divulgar isso a outros. Satanás. O outro apelido que ele levou, o outro nome que ele levou, por se tornar adversário de Deus. E sempre que alguém se opõe à palavra de Deus, sempre que alguém divulga contra a palavra de Deus, criando o mesmo espírito de oposição e de contenda contra Deus, se tornando adversário de Deus. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pense nisso, é muito profundo. Terceiro tema, um prefácio à cruz. Meus amados, se nós temos alguns textos bíblicos importantes de analisarmos, que seria Mateus 16, 21, 23, 17, de 22 a 23, Marcos 9, 30 a 32, Lucas 9, 44 a 45 e 18, de 31 a 34. Esses textos bíblicos aqui deixa claro que Jesus nasceu e viveu para morrer. Cada passo que ele dava o aproximava de seu grande sacrifício expiatório na cruz do Calvário. Plenamente consciente de sua missão, não permitiu que nada e nem ninguém o distraísse dela. Na verdade, toda a sua vida foi um prefácio de sua morte na cruz. Revelação da pena inspirada em Fundamentos da Educação Cristã, página 382. Irmãos, imagine que quando Jesus declarou para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, que ele também seria levantado da terra, mostrar que ele como Messias, como Cordeiro, aquele Cordeiro que João Batista, o primo dele, apontou o dedo e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele se identificando agora para Nicodemos como tal.
e dizendo que esse seria o portal que ele estaria abrindo para que os seres que um dia caíram conectados nele pudessem retornar à condição original da criação, sentido absoluto da criação. E nesse sentido passageiro que nós vivemos hoje, provisório de vida, imagine para o Filho de Deus ele nascer nesse mundo e saber que a partir do momento que ele começou a receber a maturidade, crescer, começou a entender a missão dele aqui, porque ele começou do zero, lá dentro do útero de Maria era um embrião, como qualquer embrião, e nasceu como qualquer criança, cresceu como qualquer criança, mas aprendeu desde pequeno, graças à conexão que esses pais escolhidos, José e Maria, tinham com Deus, a sensibilidade que eles tinham com Deus, que evidentemente, indiscutivelmente, eram as melhores criaturas que existiam sobre a face da terra para ser unidos por Deus e receber essa missão de cuidar, de educar, de criar e de conduzir o Messias, o Filho do Deus vivo, o nosso Criador, o Filho de Deus. Com certeza Maria e José foram pessoas muito especiais, tão quanto qualquer outro personagem bíblico que viveu no passado antes deles. Sabe, irmãos, sempre tiveram pessoas especiais sobre a face da terra. E sempre terá enquanto Jesus não voltar. Porque o dia que ele voltar, ele reunirá todos, os especiais e os não especiais. Por que especiais e não especiais? Porque a minha graça te basta. Porque a graça dele nos basta. Só por isso. E ele estará completando pela sua graça a todos. Os especiais precisam de complemento, como os não especiais também precisam de complemento dessa graça maravilhosa. Nem os especiais serão salvos por si próprios, porque eles não têm estrutura própria para isso. Somente na conexão com Deus, assim como foi Enoque, como foi Moisés, como foi Elias e muitos outros. Todos, pela sua conexão com Deus, alcançaram graça diante de Deus e foram salvos pela graça de Deus. E assim será para todos nós, sempre foi. Mas para ele, saber que cada passo que ele dava aqui nesse mundo era um passo em direção à morte, quanto mais adulto ele ficava, mais ciente ele estava dessa informação. Desde a aparição dele, aos 12 anos de idade, lá no templo, lembra? Que os pais dele foram procurar, ele conversando. E não sabiais que eu tinha que estar cuidando das coisas de meu pai? E o que é as coisas do pai dele que ele estava falando a respeito do templo? Afinal de contas, não eram os sacrifícios que eram feitos, que apontavam para o que ele faria na cruz? Ele já tinha noção, dirigida por Deus e pelo Espírito Santo, de que ele viria ocupar o lugar daqueles cordeiros. Ele não para falar tudo e para fazer tudo. Nada foi fora do momento certo, nada foi fora de hora. Para isso existe a profecia e sempre existiu. Para que o tempo de Deus seja revelado e seja manifesto no seu ponto exato. Nem mais e nem menos, nem 1 milímetro para lá e nem para cá. E assim ele cresceu, sabendo que cada passo que ele dava era em direção ao sentido absoluto da morte e tinha que vencer todas as batalhas como ser humano comum que deixou as vestes reais, o poder seu como divino no céu e aí estava vivendo como um homem de dores aqui na terra, um homem comum de dor. E só após a ressurreição da morte eterna, e essa ressurreição só aconteceria se ele de forma absoluta jamais pecasse. E ele teria só 33 anos. Pense bem, irmãos, 33 anos de prova para não cometer nenhum pecado. Pensa para ele cada passo em direção à cruz. Pense para ele cada passo em direção à morte eterna. Mas cada dia que passava, com vitória, era um motivo de comemoração. E assim foi o tempo todo, até que ele venceu. Amém. E aí entramos no quarto tema, está consumado. Quando ele usou essa expressão aqui, está consumado, na realidade foi uma senha para o Pai e para o Espírito Santo, para eles fecharem a conexão do plano da redenção diante de todo o universo. O está consumado
se refere à vitória. Porque nós sabemos que Deus virou as costas para ele na cruz. Virou as costas para o pecado. Que ele carregou o pecado da humanidade toda nas suas costas. Para pagar esse preço, e por isso o próprio Pai não suportou ver a morte do próprio Filho. E teve que chorar, assim como ele chorou aqui também. Foi muito duro para todo o universo assistir tamanha cena, mas foi real. O que o diabo desafiou o tempo todo que jamais seria possível acontecer, aconteceu. E não foi à toa que estremeceu a terra no momento em que ele morreu, e corpos de santos que já tinham sumido debaixo do chão foram lançados para fora em perfeito, mas ainda no sono da morte. E passando 3 dias fora do sepulcro, para então, depois disso, ressuscitar e entrar na cidade e cumprir com a missão de ir às ovelhas perdidas da casa de Israel, como foi comentado em Mateus 27, 51 a 53 e, consequentemente, no livro Desejado de Todas as Nações, como temos revelado. Essa senha fechou essa conexão. E o terremoto abriu e tudo desencadeou. E as testemunhas, os centuriões, os soldados que assistiram aquilo ali, não tem como. Por mais que a liderança da igreja viesse, propinasse alguns desses soldados para mentir, eles assistiram. E aquilo escapou. E está escrito. Está revelado o que de fato aconteceu. Eles reconheceram que realmente aquele era o Filho de Deus. Naquele momento, irmãos, anjos maus, verdadeiros demônios, seres caídos, lutavam, infernizavam o tempo todo para que ele não vencesse. A liderança da igreja dele passava lá de baixo, aqueles fariseus, aqueles fanáticos. Olha aí, ó, o Filho de Deus, olha o Rei dos Judeus, quem dera. Salva-se a si mesmo. Salvou a tantos e a si mesmo não se salva. Se descer da cruz, vamos acreditar em você. Pense, irmãos, o tanto de... O que seria para Jesus, irmãos? Para o Filho de Deus descer da cruz ali e não acontecer nada. E destruir até o mundo se ele quisesse dali. Lembra do que ele falou para Pedro, lá quando ele cortou a orelha de Malco? Pedro, se eu quisesse eu pediria 12 legiões de anjos ao meu Pai e ele me daria. E ele não estaria cometendo nenhum deslize na execução da missão. Irmãos, quando fala em legião na Bíblia, está falando em 12 mil. 12 mil soldados. Já pensou 12 legiões, 144 mil soldados? Basta um soldado para lembrar o que aconteceu no passado, lembra? Lembra da guerra contra Senequeribe? Está lembrado? Milhares e milhares, um exército inteiro foi dizimado por um único anjo durante a noite. E Jesus aqui está comentando com Pedro. Basta um. Está comentando com Pedro. Eu pediria 12 desses. 12. 12 legiões. E eu teria aqui. O que ia sobrar do planeta? Entende, irmão? Mas não. Ele ignorou tudo isso. Suportou essa humilhação toda ali pendurado no estilo de morte mais vergonhoso que tinha para a época, que era a cruz. E foi vitorioso para salvar a mim e a você. Por isso que ele disse que aquele que se humilhar será exaltado. Mas quem se exaltar será humilhado. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. No quinto tema, ele morreu por nós. Irmãos, realmente, o que ele comenta no Evangelho de João, no capítulo 3, versos 14 a 18, ele desfecha. Poderia até no verso 21. Porque ali é o momento em que ele fala de Moisés levantar a serpente, assim como ele seria levantado. Ele vai até o motivo que levaria Nicodemos a se converter. Ele fala do amor de Deus logo em seguida no verso 15, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único da espécie, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele entra abrindo o leque, mostrando que ele veio ao mundo, não foi para nos condenar, foi para nos salvar. E que o mundo fosse salvo por ele. Mas sabe qual é o problema da humanidade? Ele continua dizendo.
é que as pessoas estão nas trevas e querem continuar nas trevas e não vêm para a luz, para suas obras não serem reprovadas, porque não são feitas em Deus. Mas se é feita em Deus, eles vêm para a luz, para ser escancarada, aberta, porque se é feita em Deus não tem o que temer. Pode cair 1000 à esquerda, 1000 à direita, não há o que temer. Aí Nicodemos entendeu o sentido da verdadeira conversão, porque ele foi lá para conversar com Jesus, foi para saber isso, para entender isso. Entende? Como que abriu? No verso 1 do capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Esse veio ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus responde para ele o que ele foi lá para perguntar, sem ter perguntado. Na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. E ele, assustado de ouvir essa resposta que ele foi lá para buscar, e nem tinha perguntado ainda, e Cristo já estava respondendo, que ele vai e faz uma pergunta imbecil, que ele perdeu o chão de tanto susto que ele tomou. Ué, mas Senhor, mas como pode um homem nascer de novo sendo velho? Ele pode voltar ao ventre da sua mãe e nascer de novo? E Jesus pacientemente, amorosamente, entende o porquê que ele perdeu o chão. Normal, né? Pessoalmente, cara a cara, ele vê a pessoa ler o pensamento dele, responder para ele o que ele foi lá para perguntar, ainda nem tinha perguntado. E aí Jesus continua dizendo: aquele que não nascer da água e do Espírito não pode nem ver o reino de Deus, quanto menos entrar. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admireis, eu te haver dito, necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, mas não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos indaga: mas como pode ser isso, Senhor? Jesus está explicando para ele que a pessoa conectada com o Espírito Santo, conectada com a verdade, ele é uma pessoa livre, né? E se Deus falar não, vai para cá, ele vai para lá, ele vai. Não interessa se está vindo daqui, se está vindo dali, a voz de Deus. Deus muda a nossa vida, Deus transforma a nossa vida. Jesus estava explicando para Nicodemos que o que ele estava fazendo ali, aquela hora da noite, aquele dia, não tinha tempo. Ele era um cara que trabalhava muito, tinha obrigações a cumprir. Não é por nada mais, nada menos que isso que ele foi de noite ter com ele. Muitos interpretam: ele foi de noite porque ficou com vergonha de dia. Não tem nada a ver. Ele foi de noite porque ele era um cumpridor dos seus deveres, era um cara de alto posto, trabalhava no governo, e é uma pessoa correta, não ia deixar ponta para ninguém puxar. E agora ele estava ali, e foi ali com um propósito exato, porque ele era um dos fariseus que estavam lá, um dos sábios também, que estavam lá quando João Batista estava pregando, e ficava questionando. Ele não tinha batizado ainda, mas ficava questionando: bom, qual é o sentido disso? E Jesus vai e mostra o sentido, explica claramente para ele o porquê disso. E ele mostra para ele que ele estava dentro desse cenário do vento, por isso que ele estava ali. E Jesus ainda aperta dizendo: rapaz, se eu estou te falando de coisa terrestre, você não está entendendo, como é que você vai entender se eu falar das celestiais? Quem está aqui falando com você é o mesmo que esteve lá no céu, recebeu a missão e veio para cá. Aí ele começa com as revelações bombásticas e profundas, aonde desencadeia logo em seguida, então no verso 14, sobre a serpente que Moisés levantou no deserto. E aí abre o leque, chegando então no final. Tá vendo o que é a questão, Nicodemos? Então, aqueles que estão na luz, vêm para a luz. E é o que você está fazendo aqui. E é o que todos têm que fazer, irmão. Se nós estamos na luz, se nós estamos livres porque conhecemos a verdade, estamos conectados com a verdade, conhecereis a verdade vos libertará, nós não ficaremos presos a tradições, a regrinhas, ficando preso a manipulações de mente humana exercida por outros mortais. Mas nós estaremos conectados, sim, esteja dentro da igreja, esteja na nossa casa, esteja aqui na natureza como aqui estamos, estaremos sempre conectados à palavra, conectados ao Deus vivo. E entendemos o sentido de que, seja na igreja, ou aqui na natureza, ou em qualquer lugar, onde estiver 2 ou 3 em meu nome, eu estarei no meio deles. Mas nós estaremos cumprindo apenas com a missão que Deus nos deu. Esse é o grande propósito, nosso encontro com o nosso Salvador, porque ele transforma a nossa vida, ele muda a nossa rotina por completo, como mudou a de Nicodemos, como mudou a minha, como mudou a sua e muda de qualquer um. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. Esse foi o projeto do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esta é a revelação exata
do plano da redenção proposto por Pai, Filho e Espírito Santo, por Elohim, para todos que um dia caíram, para que nós possamos sermos resgatados e voltarmos ao projeto original da criação. Sexto tema, o significado da cruz. Então, irmãos, essa questão de cruz aqui é só um detalhezinho muito pequenininho, quase que insignificante. Apenas se destaca nisso aí por ter sido o instrumento mais humilhante que tinha de morte naquela época. Então, essa foi a forma de maldita, que antigamente era enforcamento, né? Maldito aquele que foi pendurado no madeiro. Já lá na antiguidade, já nos dias de Moisés, já foi revelado isso. E aqui a forma de pendurar no madeiro já não se usava quase mais, ali naquela cultura, o enforcamento. Usava-se muito, era a questão da crucifixão. Então era uma forma maldita de se pendurar no madeiro. Então Cristo poderia morrer qualquer tipo de morte, seja espada, seja madeira, seja o que for. Mas a morte em si, a execução em si, essa forma de humilhação contra um ser criador, que ali estava vivendo como um ser humano normal, ele morreria não a morte comum, mas morreria a morte eterna. Esse é o X da questão. Grande charada não é o tipo de execução que ele sofreria, mas é o tipo de morte que ele morreu, eterna, absoluta. A morte eterna é a morte da serpente, que ela morreu um dia e qualquer ser que morrer jamais ressuscitará. Mas a ressurreição absoluta é a grande charada. É o grande segredo, é o grande mistério que explica o sentido da vida e da morte. Que mostra que de fato ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém tem vida senão por ele. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho não tem a vida absoluta, no verdadeiro sentido. Pense nisso, amado irmão. Pense nisso, amado irmão. O significado da morte de Cristo é muito mais profundo do que a gente imagina. No sétimo tema, o reino dos céus. Tem um trecho aqui bacana de Testemunhos para a Igreja, volume 1, páginas 116 e 117, que diz o seguinte: vi que todo o céu está interessado em nossa salvação. E seremos nós indiferentes? Seremos descuidados como se fosse coisa de pouca importância estarmos salvos ou perdidos? Menosprezaremos o sacrifício feito por nós? Alguns têm agido assim. Têm brincado com a misericórdia que lhes é oferecida e o desagrado de Deus está sobre eles. O Espírito de Deus não será para sempre ofendido. Ele se retirará, caso seja ofendido por um pouco mais de tempo. Depois de ter sido feito tudo quanto Deus podia para fazer, para salvar os seres humanos, caso eles mostrem por sua vida que menosprezam a oferecida misericórdia de Jesus, a morte será a parte deles e o elevado preço a ser pago. Será uma terrível morte, pois não terão de sofrer a angústia sentida por Cristo na cruz, a fim de adquirir para eles a redenção que recusaram. E compreenderão então o que perderam, a vida eterna, a herança imortal. O grande sacrifício feito para salvar vidas humanas mostra-nos o valor delas. Uma vez perdida a preciosa vida, está perdida para sempre. Irmãos, eu vi que todo o céu está interessado em nossa salvação. Aquele que encontrar o reino de Deus dentro de si mesmo, encontrará ele na glória, irmãos. Mas quem não encontrar o reino de Deus dentro de si mesmo, o reino dos céus dentro de si mesmo, jamais encontrará ele lá na glória. A certeza da salvação precisa ser encontrada dentro de nós, irmãos. Os seres de raça pura, todos estão acompanhando, como se estivesse assistindo um noticiário lá no reino deles, sobre tudo o que acontece no reino caído. Em breve Jesus voltará. E você já preparou o seu lugar para estar aguardando a volta de Cristo? Já tem o refúgio? Você já parou para prestar atenção que as profecias estão se cumprindo à risca, a rodo, que está faltando que é pouquinho para que o nosso Senhor volte para nos buscar?
Olha o mundo à sua volta, olha como está acontecendo. No mundo inteiro, irmãos, as pessoas estão conectadas. Por que que nós do Brasil também não estamos? Prestando atenção no que está acontecendo. Fiquemos atentos, porque Jesus em breve voltará. Santo Deus, muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos, pelo teu amor, pela tua paciência, pela tua misericórdia para com todos nós. Santifica-nos, Senhor, na tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Capacita-nos, Senhor, a que abracemos a salvação oferecida por ti de graça e jamais abramos mão dela. Que possamos, pela tua graça, mostrar isso para o mundo ao nosso redor. Te suplicamos e te agradecemos essas bênçãos, em nome de Jesus.